No episódio de hoje, eu vou falar para vocês como foi para me adentrar pela primeira vez numa emissora de rádio. Se você ainda não é inscrito no meu canal, crava um like, se inscreva e ative as notificações. Reforçando, se você não é inscrito no canal, crava o like, se inscreva e ative as notificações. No segundo episódio, eu vou contar como foi para me tornar um narrador reconhecido, o surgimento de tudo, na minha carreira. Como foi, Igor Gabriel? Como que foi? Tudo início. Tudo começa pelo início. Uma carreira promissora sempre tem um pontapé inicial. Então hoje nós vamos abordar essa questão da minha carreira, o início da minha carreira. No ano de 2004, andando pela rua Dom Bosco, eis que lá tinha um amigo meu, e esse amigo já não está mais entre nós. O nome dele? Ernesto Rodrigues Ramos. Seu Ernesto, contador, contabilista, técnico em contabilidade, profissão que ele sempre adotou ao longo de toda a sua trajetória de vida, e com seus 60, 65 anos, só registrando que ele faleceu com 80 anos em 2023, correto? Jogava só bolinha, gostava de bater aquela pelada, e sempre a gente tinha essa amizade porque eu conheci o seu Ernesto no Campo do Milionário. Hoje o Campo do Milionário, que fica próximo da minha casa, hoje virou um condomínio do residencial MRV, Essa incorporação, essa construtora aí. Fazendo propaganda aqui sem querer dela. Mas enfim. E ali eu conheci o seu Ernesto, conheci outros jogadores do futebol amador do passado, alguns profissionais do passado também. E ali a gente fez essa amizade, fez esse meio campo. Nesse mesmo período também, 2004, eu fundei um time chamado Independente Futebol Clube de Várzea Grande, Militou muito tempo aí na categoria amador, na categoria sub-20, mas foi para a gurizada mesmo, Aí depois eu sei que a última ação do Independente foi em 2019. No sub-23 chegamos na semifinal, aí eu não quis mais mexer, porque mexer até com futebol amador dá despesa, meu amigo, não é fácil. Mas enfim, voltando ao foco do assunto, seu Ernesto tinha o escritório de contabilidade dele lá. Um belo dia, numa tarde, não me recordo se era quinta-feira, sexta-feira, cheguei lá no escritório do Ernesto. E quem estava lá? Joel Roberto. Joel Roberto, ele era vendedor comercial, publicitário, das emissoras de rádio de Cuiabá, como Rádio Cultura, Rádio Cidade, Cuiabana FM. E aí, ele estava começando a desenvolver nesse período, ou já estava narrando, na verdade, começando a se tornar narrador. E o Joel tem um cara cheio de história, Ele contou que veio do Rio de Janeiro, aprendeu a fazer publicidade lá quando morou no Rio de Janeiro, voltou para Mato Grosso, trabalhou quase 10 anos no Grupo Gazeta, aí depois saiu do Grupo Gazeta e começou a fazer esse intermédio. E nesse meio tempo também ele teve a oportunidade de narrar na Rádio Cultura. E conversa vai, conversa vem, um dia eu falei para seu Ernesto, diante do Joel, olha, tem uma vontade louca de aprender a narrar futebol, seu Ernesto. Aí seu Ernesto, com aquele jeito, peculiar dele, olha, Igor, você não vai tremer com a latinha na mão. A latinha que ele referia não era latinha de cerveja, a latinha microfone. Porque a hora que você estiver no meio do povo ali, dá um frio na barriga, A perna começa a tremer. Falei, olha, isso pode acontecer, mas é só testando. E para perder o medo, é só sentir um medo e enfrentar. Aí num belo dia, o Joel aparece lá. Aí o Joel fala, narra um lance para mim aí. Pode ser do Flamengo? Pode.
Lá vem Flamengo. Leandro pela direita, carregou, tocou a bola para Romário, de frente para o crime. Gol! Gol! É do Flamengo, Romário. Camisa número 11, craque de bola. Recebeu passe açucarado, tal. Mais ou menos assim. Ele falou, olha, você é bom, cara. Leva jeito. Mas se você também começa fazendo pista, né? A maioria dos narradores começaram fazendo pista, né? Reportagem para os narradores, né? Aquele repórter que ficava na beira de campo, atrás do gol, só complementando os lances, né? Que os narradores davam aquela deixa. E aí, fulano e tal? Aí o repórter entrava. Pois é, aconteceu a jogada pela direita com fulano, Beltrano, e acabou chutando pela linha de fundo. Tiro de meta para time tal. Era mais ou menos esse complemento que o repórter tinha que fazer. Mas enfim, eu lembro que era mês de outubro, eu não me recordo se era 17 de outubro ou 24 de outubro, era mês de outubro. E sei que nesse período aí, deu uma sequidão de agosto para setembro, e aí quando começaram as chuvas, eu sei que veio também uma frente fria, e tava frio pra caramba naquele dia. Aí eu sei que eu fui pra lá, né? Além do tremor do frio, teve o tremor também do nervosismo que eu passei. Imagine vocês, né? Um jovem de 17 anos indo pra beira do campo, pegar no microfone e narrar. Só sei que no dia eram 2 jogos, 2 rodadas que ia ter nesse campo. Esse campo ficava numa altura ali, aos fundos do autódromo do bairro Ouro Verde, né? Ou autódromo do Canelos, porque fica bem na divisa entre os 2 bairros, Canela e Ouro Verde. E o campo do Ouro Verde, que era mais à esquerda, né, do autódromo, ele ficava perto de um loteamento, cercado ali de árvores, e um campo society, campo pelado, né? Inclusive, tem algumas imagens aí que eu consegui de arquivo, porque hoje não existe mais esse campo, né? Resumindo, esse campo, ele acabou sendo destruído, e agora, onde é o campo, virou residências, casas, né? Lá no bairro Ouro Verde. Então, minha gente, o Igor Gabriel narrou o jogo preliminar. Eu lembro que o Joel Roberto ele fez uma abertura muito top. O som era um som mecânico, né? Era uma espécie de van, aquelas vans de transporte, né? Que transportam até 16 pessoas. E aí abria as 2 portas assim, cara, um sonzão potente. Me recordo até hoje desse som. O proprietário do som eu não lembro mais quem era, né? Assim, de nome, de rosto também. Mas era um som potente. E ali, o Joel Roberto fez aquela chamada. Futebol, aquele jeitão dele. Futebol show é com a gente, né? Esse futebol show é com a gente é uma coisa que ele carregava sempre. Futebol show é com a gente. Daqui a pouquinho a bola vai rolar na 4ª edição do campeonato do Society do bairro Ouro Verde, né? Aí ele começou a falar os oferecimentos. E hoje, torcida amiga, vamos ter aqui a presença da jovem revelação do rádio, da narração esportiva, Igor Gabriel. Vai estrear com a gente e hoje, com certeza, a gente vai ouvir um pouco do seu trabalho. Rapaz, aí ele me passa o microfone. Porque ele me passa o microfone, que eu seguro o microfone. Eu tô desse jeito, ó. Desse jeito, tremendo. Mas enfim, eu falei, boa tarde a todos. É com grande prazer, João Roberto, senhor Ernesto Ramos, que venho aqui mostrar esse talento, esse sonho de se tornar um narrador. E aí não lembro mais nada, né? Porque aí um mix de emoção, de nervosismo
e de ansiedade tomou conta de mim naquela hora, né? Aí o Joel falou, beleza, Igor, tranquilo, toma uma água aí, já você já vai tocar o bonde. Nessa hora, aparece o Zezinho. O Zezinho era o organizador, tudinho. Para quem não conhece o Zezinho, ele é pai da Dalila Rodrigues, que hoje é jornalista, trabalhou comigo na TV Pantanal, mas isso é uma outra história, né? Um abraço para Dalila Rodrigues, trabalha na TV TJ, né? Aí, o Zezinho, José Rodrigues, né? Popular Zezinho, presidente do bairro Costa Verde, foi, né? Presidente do bairro Costa Verde. Ele pega e fala para o Joel, segura e vai tremer. O Joel falou, não vai não. Vai tremer, Joel. Será, Joel? Vamos acompanhar direito esse moleque aí, cara. Quem abriu a jornada da transmissão ali, né? Começou o Ralph. Grande Ralph, narrador lá do distrito de Capão Grande. E o Ralph começou naquele estilo dele. Pra lá, pra cá, lá vem pela linha de fundo da Djalma. E tinha o Djalma Fernandes também, que estava lá fazendo pista, né? Tinha esquecido também o companheiro Djalma Fernandes nesse período. Então, eu lembro que o time chamava Sorveteria e Unidos do Jardim Paula, né? Ou Jardim Paula 2. E eu lembro que eu narrei, né? E uma coisa que o Joel falava, sempre fala que no jogo de fundo vai ter São Simão e parece São Paulinho, né? Ou São Paulo. São Paulinho era do amigo Vitor, que morava ali na Rua Dom Bosco, vizinho do seu saudoso Ernesto, e que estava disputando o Campeonato Society lá do Ouro Verde. E o São Simão já tinha a fama já tinha ganhado 2 competições lá no São Simão, no Ouro Verde, o time do São Simão, que até o técnico chamava Urso, né? Quem que não recorda do Urso, aí na região do Ouro Verde, São Simão. Ia enfrentar. Aí veio uma coisa na minha cabeça, né? Eu falando assim, torcida, alô torcedor, daqui a pouquinho tem o desafio de titãs entre São Paulinho e São Simão. Então esse negócio de desafio de titãs ali marcou. Até o Joel me falou, rapaz, ficou bom, hein? Se anunciar aí desafio de titãs daqui a pouquinho. Então já foi uma coisa que eu fui buscando, né? Fui incrementando a mais naquela narração que estava incipiente ainda, né? Começando, né? Aflorando no Igor Gabriel. Então, outubro de 2004 foi o início do narrador Igor Gabriel. E aquilo ficou marcado na minha memória, aquele momento. E ali não foi a primeira vez, veio mais um, veio mais outro. Eu sei que narrei ali, acho que foi 4, 6 jogos, né? Aí depois no final do ano acabou o campeonato. Aí eu sei que eu fiquei... Aí no final, em dezembro, o Joel me chamou para dividir com ele um torneio final do ano lá no Santa Isabel. Também foi aonde eu expandi o meu talento, né? O conhecimento. Lá eu conheci o amigo Boca Seca, né? Que fez todo o torneio lá e gostou da minha narração. Aí sei que chega o ano de 2005. Era o último ano meu no colegial, né? No ensino médio da escola pública. Eu já estava com 18 anos. E eu lembro que um dia encontrei com o Zezinho no mercado. E o Zezinho falou, olha, eu tô com uma rádio lá no bairro. Aí não era uma rádio legalizada, né, gente? E também não posso aqui falar que era uma rádio pirata. Era uma rádio que funcionava experimental, processo experimental, ou seja, ele tinha um horário certinho para ele tocar ali só na região. Mas a rádio estava indo em, como se diz, estava expandindo outros bairros, até
ultrapassando a fronteira de Várzea Grande com Livramento. Mas isso é o de menos. Então, a primeira experiência de fato com rádio, e não era uma rádio comercial, né? Que também eu vou falar isso aí num próximo episódio, foi nessa Escala FM de propriedade do José Rodrigues, Zezinho. E confesso para você, não era fácil mexer com aquele estilo rádio home office, né? Porque funcionava no fundo da casa dele. Além da mesa de som que você tinha que abaixar, não era computadorizado como é hoje. Era no CD. Tinha lá... como quem viveu a época da cartucheira, né? Que tinham os Top Master, né? Que eram as caixinhas onde colocava as cartucheiras e ali você apertava o botão e disparava, né? Saiu o áudio. Era mais ou menos assim, só que era CD e DVD, né? CD rodava no DVD normal o áudio. Então ele tinha lá um aparelho microsystem, né? Que colocava o CD que já saía na mesa. Enquanto tocava aqui, você já preparava outra no DVD ali para soltar os apoios culturais. Então, gente, não era fácil. Eu sei que ele me levou, apanhei a primeira vez, apanhei a segunda vez, e aí o Zezinho conversou comigo, falou: olha, Igor, tem que ter calma, você tá nervoso. Faz assim, vê como é que eu trabalho. O estilo do Zezinho. São tantas horas aqui na sua Escala FM, obrigado você que tá ouvindo a gente. A partir de agora vamos soltar aqui um modão, era só sertanejo, soltar aqui um modão para você curtir aí. Na sequência a gente volta. Aí soltava uma música. Falou: você faz isso aqui. Aí tá, terminou a música. São tantas horas e tal, aqui na Escala FM, um abraço aí para fulano de tal que tá ouvindo a gente. Aí tinha as pessoas que ligavam ali, pedindo música, pedindo um alô, né? Então, assim eu comecei também a desenvolver essa parte, conhecer como era o rádio, né? Não o rádio esportivo, que também é uma coisa que eu vou aprofundar mais para frente, mas o rádio de uma forma convencional, né? O principal, você trabalhar numa rádio. Então, a partir dali, eu já comecei a ter uma visão mais para amplitude de como seria o rádio comercial. Naquela época até o Zezinho eu conversando com o Zezinho, né? Ele falou: olha, Igor, o rádio hoje, ele tá meio decadente. Falei: por que, Zezinho? Vê se Roberto França quer voltar a mexer com o rádio. Verdade. Aí ele falou: vê aí quem tá mexendo com o rádio. Hoje quem mexe com o rádio, basicamente, não tá bem, assim, rico, podre, né? Mas, pelo menos, como se diz, tem um feijão com arroz, mas rádio já não tá dando mais lucro. Então isso aí foi um toque que o José Rodrigues deu para mim na época que eu estava começando a gostar do rádio, né? E ele falou: rapaz, estou vendo que você está gostando de vir aqui. E assim foi, né? E assim foi a minha trajetória nesse período, né? No princípio da narração esportiva no som local e a primeira experiência com um rádio experimental, fundo de quintal, lá do amigo Zezinho. Então, 2005, aí eu fui narrar pela primeira vez no som local, sabe aonde? Nossa Senhora do Livramento. Mas antes de ir para Nossa Senhora do Livramento, o Zezinho me chamou para fazer 2 vezes um torneio de futebol de areia. Ali, na verdade, eu só narrei a final, porque só tinha eu ali, né? Depois ele veio fazer a pista para me ajudar na final. Aí saiu os gols e eu anunciava: gol de time tal, gol de time tal. Aí a hora que chegou a final, eu narrei. Aí ele me chamou, falou: Igor, é o seguinte, você quer ir lá para Livramento? Falei: é muito longe. Falou: não, é meia hora. E eu nunca tinha conhecido o Livramento. Aí fui. Era o ano de início já de 2006. O Joel Roberto estava lá narrando.
E aí eu fui chamado também para narrar lá, né? E aí narrei o jogo de fundo, já narrou a abertura. Só que lá no estádio Rogério Jesus de Arruda, hoje lá já era um estádio, né, cercado, gramado, tinha vestiário, tudo beleza. Só que não tinha a cobertura ali onde é o banco de reserva, onde é a parte onde fica a arbitragem, né, os mesários, não era coberto, não era solão na cabeça mesmo. Aí tive que ler, ele falou, leva o boné. Aí levei o boné e ali a gente narrou, né, eu narrei, né, alguns jogos também do campeonato de veteranos, mais para 40 anos ali, de Nossa Senhora do Livramento. Quem era o prefeito na época e que bancava toda a competição era o prefeito Nezinho. E assim, a descoberta para ir para Livramento, juntamente com o Joel e o Zezinho, foi que alguém lá ouviu a Escala FM e na Escala o Zezinho já tinha anunciado que ia começar o campeonato do bairro Ouro Verde, já na edição 2006, que depois eu voltei a narrar lá também, né? E nesse período eu me recordo que o pessoal do Livramento ouviu o pessoal lá da organização e aí entrou em contato com o Zezinho e fez o convite para ele narrar lá, e eu fui narrar nessa época. Então nessa época ainda eu estava crescendo, né, no som local, no futebol amador, sendo conhecido. Então foram basicamente 2 temporadas no futebol amador, né? Aí, na decisão, a Rádio Cultura foi lá fazer, né, para a rádio. Eu me recordo como se fosse hoje. Chegou o Jorginho Mussa, chegou o saudoso de Tinho Chacororé, o comentarista Newton Capitão, né? E o Cláudio Oliveira. Também depois chegou o Djalma Fernandes para fazer, né? Para a rádio, depois ele fez para o som local. Eu me recordo que em 2005, 2006, o pessoal da Rádio Cultura ainda usava aqueles cabos de 50 metros, 100 metros, sabe? Embutido o cabo do microfone junto com o cabo do fone de ouvido. Então assim, colocava no microfone e aí o fone de ouvido se já conectava ali, já ia direto para a mesa e pro retorno. Então, gente, aquilo para mim era novidade e já estava ficando ultrapassado usar cabo naqueles primórdios, né, naquela época, né? Primórdios que eu falo porque eu estava começando. Eu achei fantástico aquilo. E assim, a gente falando alto no microfone e o Jorginho, né, com o Cláudio Oliveira, já falando assim de um jeito mais compassado. Falei, cara, eles não estão gritando. E eu fiquei aqui com aquilo encucado na cabeça. Então passou o Campeonato do Livramento, né, acompanhei, não fiz a final, aí o Joel acabou fazendo a final e tal. Aí começou o Campeonato do Ouro Verde. Aí eu fiz o Campeonato do Ouro Verde de amadores, né? Aí veio a primeira decepção, profissionalmente falando. Fui boicotado da semifinal e da final. Mas já passou. E até eu recebi uma dura, né? Do Zezinho, ele falando, ô Igor, se esforça, corre atrás. Mas na verdade não é se vira, né? Na verdade é o seguinte, se você quer, vai atrás. Tipo assim, ele já me deu os caminhos, aí eu precisava correr atrás. E que demorou para me processar e correr atrás. Aí fiquei parado. Aí o Jamil Sapo, mais conhecido também como Jamil Marmita, né? Que era presidente do bairro Ouro Verde, me fez o convite para narrar lá o campeonato de veteranos. E comecei a narrar, de boa, comecei recebendo meu dinheirinho. Até que um belo dia eu passei ali na Aspon Vag e fui ouvir um jogo. Ouvi a transmissão local ali. E quem estava lá, Joel Roberto. Ô Igor, ainda bem que você veio.
dá uma força para nós aí. Tipo assim, dá uma força, mas nada. Mas tudo bem, tava no início de carreira, né? Narrei um jogo lá, narrei outro jogo, e o Jorginho Mussa me ouviu. Falou, olha, quero levar você pra rádio, tal. Ah, beleza. Só que aí ele já queria me escalar num jogo de sábado. E sábado eu tinha um compromisso no Ouro Verde. Aí, atrelado a isso, o pessoal do Ouro Verde, né? Não sei por que motivos políticos da época, começou a avacalhar com o político da época lá, acho que era o Matheus Magalhães, que estava me pagando. Aí o Matheus falou que não ia mais pagar. Até quem ligou para mim falando que não ia mais pagar era o Zezinho. Aí eu entrei num desespero. Falei, olha, se não pagar eu não vou narrar. Não, a gente não vai perder você por causa de... Vou falar aqui o valor da época, né? Até que era um valor simbólico. R$30. R$30. Moral da história. Por causa de R$30, o Jorginho foi lá, articulou, falou, não, ele fez uma troca, toma Diquinho Chacororé e empresta o Igor para narrar um jogo de preliminar aqui, eu vou dar uma oportunidade para ele narrar. Essa foi a veracidade da história, né? E aí eu já falei pro Jamil, me tratou um pouco com indiferença, falou, ó, Igor, eu não sei de nada não, você vê aí se você vem narrar ou não. Aí eu já, jovem, né, estressei. E aí fui lá pro estádio Ipase, né, o mini estádio Ipase, Basílio da Silva Tavares. Era uma tarde de sábado, era a decisão do Ouro Verde, mas eu não fiz. Uma tarde de sábado, e fui lá pro bairro, o bairro Ipase, narrar a preliminar entre Penharol e Casa Civil, que era a preliminar da grande decisão de uma Copa, né, chamada Copa, parece que levava o nome de um coronel, que era até comandante da Polícia Militar na época. Então, aconteceu isso. Fui lá, fiz a minha primeira narração. Vou dar continuidade, né, nesse pedaço aqui da minha narração, já na Rádio Cultura, né, que foi a primeira narração no rádio, ao vivo, num outro episódio, né, gente, porque já ficou comprido demais. No outro episódio também vou falar sobre a minha primeira experiência no estúdio de rádio e assim a minha primeira narração profissional. Se você chegou até aqui e ainda não cravou seu like, crava um like, se inscreva e ative as notificações. Um forte abraço!